Olá pessoal, sou Gabriel, sou integrante do PET Física da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e estou aqui com vocês para resolver o problema 2.15 do capítulo 2, referente ao movimento unidimensional do livro do Moisés, quinta edição. O problema 2.15 diz assim: um vaso com plantas cai do alto de um edifício e passa pelo terceiro andar, situado a 20 metros acima do chão, 0,5 segundos antes de se partir no chão. Qual é a altura do edifício e com que velocidade, tanto em metros por segundo quanto em quilômetros por hora, o vaso atinge o chão? Então, basicamente, esse problema vai se nortear, né, analisando o terceiro andar, que está a 20 metros, e que o tempo que leva para percorrer esse vaso, né, em queda livre, leva para percorrer esses 20 metros, é 0,5 segundos antes dele se partir do chão. Então, vamos fazer uma ilustração do problema para a gente entender um pouco melhor. A gente tem o edifício, que eu vou dizer que seja um prédio. E outra coisa, na cinemática a gente geralmente faz alusão ou comparação como qualquer corpo sendo uma partícula. Então, o corpo sendo uma partícula, eu vou tratar ele como uma partícula putiforme, que no caso vai ser essa bolinha. E ela vai fazer este movimento de queda livre até o chão. O que o problema nos dá é que a gente tem uma altura conhecida, só que essa altura parte do terceiro andar do prédio. Não é uma altura total. E eu vou chamar essa altura de ΔY. Outra coisa importante de se falar é que todo problema de cinemática a gente sempre tem que colocar um referencial para a gente poder se basear na análise do movimento. Então, o meu referencial que eu vou pôr neste problema para resolver é na origem do prédio, na base do prédio. Os eixos cartesianos, né, x e y. Mas a gente vai considerar somente o eixo y porque não ocorre movimento no eixo x. Então, para resolver esse problema, né, a bolinha vai fazer este movimento, a gente tem uma equação na cinemática que se chama a equação geral. Uma das equações gerais que a gente tem, na verdade, que é ΔY igual a V0t mais 1 sobre 2at ao quadrado. De acordo com as informações que a gente tem no problema, esse ΔY, que é a partir da distância a partir do terceiro andar em relação ao chão, é igual a 20 metros. A velocidade inicial a gente não conhece. O tempo que leva para percorrer esses 20 metros é 0,5 segundos. E a aceleração da gravidade a gente já tem, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo esses valores nessa equação, a gente vai obter a seguinte coisa. 20 a gente substitui lá no ΔY. 0,5 a gente vai substituir no tempo. E o valor da gravidade a gente vai substituir justamente na aceleração. Resolvendo estes valores, a gente vai obter que 20 é igual a 0,5 vezes a velocidade inicial mais 1,255. A gente fazendo o isolamento, né, do 0,5 em relação ao V0, a velocidade inicial, a gente vai descobrir que a velocidade inicial que a bolinha já adquire depois de se percorrer, né, essa velocidade, essa distância de 20 metros com esse tempo de 0,5 segundos é 37,55 metros por segundo. Tá. Agora a gente vai para a velocidade final, que a gente não tem essa velocidade final ainda. A velocidade final da bolinha ao atingir o chão, a gente vai usar essa equação, que é a equação de Torricelli. Vf ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes esse ΔY. Vf é justamente a velocidade final, V0 é a velocidade inicial e a aceleração da gravidade vezes o comprimento, a distância que a gente tem em relação ao chão, terceiro andar. Substituído nessa equação, a gente vai obter o seguinte resultado. Vf ao quadrado é igual a 37,55 ao quadrado mais 2 vezes 9,8 vezes 20. A gente vai obter que esse Vf ao quadrado é igual a 1409,9 mais 392. Somando esses dois valores, a gente vai obter 1801,9. Tirando a raiz, né, que no caso é o quadrado que está na velocidade final, ilustrado nesse problema, tirando a raiz, a gente vai obter um valor de 42,45 metros por segundo. Só que tem uma questão, a questão B, ela pede
qual é a velocidade dessa partícula, desse vaso de plantas, tanto em metros por segundo quanto em quilômetros por hora. Fazendo essa conversão, a gente só multiplica por 3,6, que vai dar 152,82 km por hora. A mesma coisa seria se tivesse em km por hora. A gente somente dividiria 3,6 e a gente obteria um resultado em metros por segundo, se a gente quisesse converter quilômetros em metros por segundo. A gente só pega essa velocidade final que a gente obteve, multiplica por 3,6, que é um parâmetro de conversão, e a gente obtém que essa velocidade final em quilômetros por hora é 152,82 km por hora. Tá, mas como a gente faz para descobrir a nossa altura total? A gente primeiro precisa de outras informações. A gente descobriu a velocidade que essa partícula ganha, né, ao iniciar o seu movimento de queda livre. Então, com essas informações, a gente pode usar outras equações da cinemática. E a gente vai usar essa aqui. Vf é igual a V0 mais g de t, que é a equação da velocidade. Então, a gente acabou de descobrir a velocidade final, tanto a velocidade inicial e o valor da gravidade a gente já tem. A gente tinha o tempo inicial, que era 0,5 segundos. Então, com base nesses dados, a gente pode descobrir o tempo total. Então, aqui a gente tem a velocidade final, que a gente acabou de descobrir, que é 4,45 metros por segundo, 42,45 metros por segundo. E o V0, gente, nessa análise, a gente vai considerar que antes da bolinha adquirir a velocidade dela, né, a partir dos 20 metros, esses 20 metros percorridos, ela parte do repouso. Então, essa bolinha é largada. Antes dela adquirir uma velocidade, ela é largada. Então, ela parte do repouso. Então, a gente considera que esse V0 é igual a 0 metros por segundo, que é a velocidade inicial no topo do prédio. Ela só vai ganhar a velocidade que a gente acabou de descobrir, a velocidade inicial, que era 37,55 metros, após ela chegar, né, no terceiro andar do edifício. Então a gente tem aqui esses dados, que Vf é igual a 42,45 metros, ela partindo do repouso é 0 metros por segundo, e a gente tem a aceleração da gravidade. Substituindo esses valores nessa equação, a gente vai obter a seguinte expressão: 42,45 igual a 0 mais 9,8 vezes o tempo total. Então esse tempo total vai ser 4,33 segundos. A gente passa o 9,8, ele está multiplicando, ele passa dividindo pelo 42,45 e a gente obtém esse valor. E agora, pessoal, a gente tem tanto o tempo total quanto a velocidade final e a velocidade inicial. O que a gente pode fazer? A gente volta para aquela equação lá do começo, só que a gente vai substituir a variável ΔY, né, que foi a variável que a gente definiu no começo, pelo esse h, que seria o h total, a altura desse edifício, no caso desse prédio que a gente ilustrou no problema inicial. Então a gente tem esse h é igual a V0 vezes o t total, mais 1 sobre 2 g vezes o t total. A gente está considerando agora somente o tempo total, que é o tempo que esse vaso chega no chão e se parte, né? Essa partícula, no caso, que a gente está considerando. Então, a gente vai considerar que a partícula continua, né, lá no topo do edifício do prédio, partindo do repouso. O tempo total a gente acabou de descobrir, que é 4,33 segundos, e a aceleração da gravidade. Então, substituindo esses valores, a gente vai obter a seguinte expressão, que a altura total desse prédio é igual a 92 metros. Mas se você fazer na mão, você vai ver que, na verdade, dá 91,9. Mas fazendo o arredondamento, a gente tem esse 92 metros. Então, pessoal, a gente finaliza o nosso problema e a gente descobre que a altura total desse edifício é 92 metros e que o vaso atinge o chão com uma velocidade de
42,45 metros por segundo ou, fazendo a conversão, 152,82 quilômetros por hora. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção. Até a próxima.